em cada uma dessas etapas que acontecem, desde o planejamento da produção até, né, chegar no consumidor, né, existem uma série de ações, né, que usufruem de conhecimento gerado, usufruem, né, de tecnologias, a gente vai, né, mostrando quanto isso é relevante. Então, a NASA mesmo não conhecia essa tecnologia que a gente mostrou para eles lá. Tanto que pode ser aí que futuramente esses projetos da ISS, os projetos de implantação de cultivo do espaço, mude por causa dessa nova visão que eles têm. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. Então, a gente está aí na nossa segunda temporada e hoje falando de um tema muito legal, um tema muito importante. A gente vai falar sobre o agronegócio. O agronegócio que corresponde a 22% hoje do PIB nacional e, segundo o Christian, no estado de São Paulo, só a cana-de-açúcar representa 20%. Ou seja, o agro aqui é muito mais importante do que outros estados. Isso é legal da gente saber, né, pessoal? Porque a gente imagina o estado de São Paulo, né, como um estado de altas universidades, centros de tecnologia, como Venturos, indústrias, né, tantas indústrias importantes. E olha só o agro como ainda é importante e por que ele é importante, né? E então nós vamos começar esse episódio da tecnologia no agronegócio. Antes de começar, eu vou pedir para esses dois convidados muito especiais, que eu estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje, se apresentarem. Eu vou começar com o Vitor Mondo. Por favor, Vitor, se apresenta aqui para o pessoal. Marcelo, bom dia. Obrigado aí por esse convite. Sempre um prazer poder contribuir com o Venturos, tá? Aqui com o Christian nesse episódio, falando de algo que a gente adora muito, que é o agronegócio e muito relevante para o nosso país. Tá? Só para dar um pouquinho da minha trajetória, sou o Vitor Mondo, sou pesquisador da Embrapa, atuo há muito tempo na área de inovação e empreendedorismo para o agronegócio. Hoje estou sediado na Embrapa Sede, né, numa área de ecossistemas de inovação, dentro da diretoria de inovação, tá? Mas fico aqui em Campinas, né, atuo aqui dentro da Embrapa Agricultura Digital, que é um outro tema que se conecta demais, né, com a parte de tecnologia e com a atuação do Venturos, né? Espero que a gente possa dialogar bastante sobre esse tema aqui nesse episódio. Muito bom. O Vitor também, para quem não sabe, o Vitor Mondo é um dos nossos conselheiros técnicos científicos, né? Que é um órgão que o Venturos utiliza e tem muita importância, né? Porque o agro é importante, né? O agro é importante para o Venturos vem fazendo projetos no Venturos, no agronegócio, desculpa. Então é super importante isso. E por falar Venturos em agronegócio, a gente tem uma startup aqui, né? Que a gente apoia, que é a nossa parceira, que é a Implante, que é uma startup assim, sensa. Quando eu conheci a história de vocês, eu falei, não, vocês têm que vir para o Venturos, né? Isso é muito legal. Então eu vou pedir aqui porque cara de startup é tudo doido, né? Vocês têm que ser meio doido para criar uma startup, ter uma ideia. Então eu vou pedir para o Christian aqui se apresentar para o nosso pessoal. Por favor, Christian. Obrigado novamente pelo convite, né? Eu acho que é a segunda vez que a gente já vem trabalhando aí com apresentações e tudo, né? Bom, eu sou o Christian, sou CEO e fundador da Imprente. A Imprente é uma startup focada na área de produção de mudas, principalmente, né? Então a gente pega uma parte da cadeia muito importante que é mudas, né? Hoje, qual é a grande dificuldade do mercado, por exemplo, de novas culturas? Falta de muda no mercado, né? Então a gente atua principalmente no mercado de cana. E a gente tem um déficit de cerca de 70% de falta de muda no mercado, né? Por toda a tecnologia, todo o sistema que a gente tem de produção de muda, ainda falta 70% da muda necessária para o mercado, né? Então, a Imprente ela foi fundada ali por pesquisadores da Exalc, né? Então, a gente somos 3 pesquisadores que saíram ali da área acadêmica e fundamos a Imprente com o foco de agregar tecnologia à biotecnologia, né? Então, a gente, além do sistema de clonagem que a gente faz ali para a produção de mudas, a gente agrega tecnologia por detrás para estar melhorando o processo de produção de muda e ali reduzindo custos, identificando erros, falhas, né? E trazendo mais segurança para o cliente final. Muito legal, né? Muito legal, a gente vai falar um pouco mais disso. Então, antes de começar o nosso bate-papo, não deixe de seguir o Futuros no seu podcast, aí no seu tocador de podcast favorito ou no YouTube, né? A gente está nos dois. Deixe seus comentários, deixe as suas sugestões, a gente sempre olha, a gente sempre está lá respondendo e é muito importante para a gente, tá, pessoal, o feedback de vocês.
não estaríamos em segunda temporada se não fossem vocês, né? Então vamos lá. Muito pouca gente, a gente já falou do PIB, da participação do PIB, mas muito pouca gente sabe que o agronegócio brasileiro, principalmente, é um agronegócio extremamente tecnológico, né? E não é só de ter colheitadeiras, né, modernas e tudo mais, né, quando você vê aquelas máquinas no campo, também, né, acho que é super importante, mas tem muita tecnologia no nosso agronegócio, até há muito tempo, né, Vitor, que a gente já veio conversando sobre isso. E um termo que é muito comum e as pessoas escutam mesmo bastante a tal da agricultura digital, né? Então, Vitor, você, já que essa é uma das suas áreas, né, eu queria que você comentasse com o pessoal o que é essa agricultura digital. O pessoal está plantando beet, né? O que é isso aí? Mas fala para a gente um pouco. É um aplicativo, né? É um aplicativo, né? O que é essa né? agricultura digital? Mas deixa eu fazer um comentário antes, né? Fazer uma conexão com a sua fala. Nós temos realmente uma agricultura que ela está onde está porque ela é baseada em ciência, baseada em tecnologia, né? O país criou uma trajetória da década de 70, principalmente da década de 70 para cá, fortalecendo a criação de recursos humanos, né? Novas universidades, novos cursos, né? E também instituições de pesquisa como a Embrapa, né? De atuação nacional, que se soma toda, né, a rede estadual de pesquisa. Então, isso permitiu realmente a gente sair de um status que a gente fala de importador de alimentos, né, de uma insegurança alimentar em um certo momento, para uma situação onde hoje nós somos referência e a gente produz praticamente 4 vezes mais alimentos, né, do que a gente realmente necessita, por isso que nós somos grandes exportadores, né? E é comum a gente fazer estudos, né, para entender o quanto tecnologia representa nisso. O que é mais relevante? É trabalho? É terra? É tecnologia? Então, tem estudos que olham para os fatores, né, que fazem a agricultura, né, ser tão relevante. Tá? Acho que tem 3 trabalhos que eu costumo olhar e utilizar como referência sobre quais fatores, né, realmente são os prioritários nessa mudança. E tecnologia ela representa entre 50% e 60%. Tá? Quando trabalho e terra representam os outros 50% ou 20% cada um, mais ou menos, né, em alguns desses trabalhos. Assim, é legal ver isso, porque a gente fala muito sobre ciência, fala muito sobre tecnologia, fala dessa trajetória, mas tem que realmente mostrar isso, né? E aí a tecnologia ela está embutida em uma série de coisas, né? Então, em cada uma dessas etapas que acontecem, desde do planejamento da produção até, né, chegar no consumidor, né, existem uma série de ações, né, que usufruem de conhecimento gerado, usufruem, né, de tecnologias, a gente vai, né, mostrando quanto isso é relevante. E que chega naquele número que você falou, né? Às vezes ele varia entre 22% e 27% ano a ano, tal, mas mostra como o agronegócio é extremamente relevante e não é só da produção primária. Às vezes a gente pensa que isso é o valor produzido dentro da propriedade, mas não é. É de toda a cadeia, é todo o agronegócio, é toda a cadeia, inclusive a agroindústria, a distribuição, o varejo, né? Tudo que está ligado. Então, é um setor realmente representativo, né? A gente fala muito como um motor da economia brasileira, né? Que em momentos críticos da indústria ele sustenta essa economia. Então, isso é muito importante. E faz a gente pensar que realmente a gente precisa continuar investindo em ciência e tecnologia, né? Porque isso nos leva a lugares, né, realmente de destaque, né? E aí, conectando com a agricultura digital, né? A agricultura digital realmente não é um aplicativo, né? Não é plantar, né, como você falou, dados ou bits dentro do campo, mas é como a gente traz essa convergência tecnológica de aplicação de TICs, né, ou seja, tecnologias da informação e comunicação, dentro do agronegócio para, né, geração e coleta de dados, né, para transmissão disso e conectividade, para armazenamento e processamento, para análise desses dados, mas para uma ação muito específica, que é a tomada de decisão assertiva, né, para que você tenha uma agricultura cada dia mais produtiva, resiliente e sustentável, né? Então, esse é o conceito que a gente trabalha como agricultura digital, e ela não é específica de uma etapa, ela acontece antes da porteira, ela acontece dentro da porteira e ela acontece
pós-porteira, né? Então, ela se estende por toda a cadeia de valor agropecuária, né? Trazendo essa convergência tecnológica para dentro de um setor que, por muito tempo, foi bem tradicional, é conservador em algumas frentes, né? Mas que necessita desse trabalho mais preciso, né? Que os dados, né, auxiliam nessa tomada de decisão. E aí é muito legal essa questão que você cita, né? Não é de hoje, né? A gente tem, acho que o Instituto Agronômico em Campinas, que é uma referência, né? Quando a Rainha Elizabeth veio, não foi a Rainha Elizabeth quando veio visitar, acho que foi, né? Veio visitar o Brasil em 1900 e bolinha, né? Ela visitou o IAC. Sim, né? ela tem uma característica que ela gosta muito de agricultura e plantas. E plantas, né? O maior jardim botânico hoje do mundo é dela. Então, e temos a Embrapa, que é referência, né? Hoje até a presidente da Embrapa veio da Embrapa Digital, né? Daqui de Campinas. Olha a importância do digital hoje, né? Para a pesquisa do Brasil. Isso um abraço para a Silvia, né? A gente se conheceu. Eu conheci o Vitor, a Silvia, tudo através da G-Gateway, né? Que é uma entidade que conecta empresas, instituições de pesquisa, universidades, startups, para a agricultura digital. Um abraço para o Loyola, né? Se eu não mandar um abraço para o Loyola, ele fica bravo comigo. Loyola, logo mais você vai estar aqui também, viu? Mas vamos lá. E Cristian, agora falando de um pouco dessa questão de inovação, tudo, o Brasil produz 4 vezes mais, né? O Brasil é um país privilegiado, porque ele consegue produzir e ainda vender para os outros. Mas infelizmente, a gente sabe que o mundo não é perfeito, tem muitos países que precisam ainda importar muitos alimentos, tudo, e acaba sempre ocorrendo uma corrida pelo que não existe, pelo diferente, né? Então, assim, uma até das fronteiras, né, é o próprio fora da terra, né? Então, assim, essas viagens, né, que a gente está começando a ver, colonização de Marte, cada vez mais, né? A NASA retomou muito isso. E a NASA lançou um desafio muito legal. E eu queria que você começasse, né? Que a sua história começa um pouco nesse desafio da NASA, né? Que você contasse para todo mundo, que é uma história sensacional, gente, que pouca gente sabe, né? Que teve uma empresa, uma startup brasileira que foi muito bem nesse desafio da NASA. O que foi esse desafio da NASA, Cristian? Então, Marcelo, esse desafio, a gente estava... Foi um período ali pós-pandemia, né? A gente estava ainda no laboratório da Exalc. E no período da pandemia, como parou as atividades praticamente, boa parte do desenvolvimento de pesquisa, tudo, caiu cerca de 80% os desenvolvimentos de pesquisa. Então, a gente começou a focar muito um novo nicho que apareceu, que era o bem-estar. Então, pessoas ficaram praticamente confinadas dentro de seus apartamentos, dentro de suas casas. E como trazer bem-estar para essas pessoas, né? Hoje já há estudos que mostram que várias pessoas ficaram com sequelas por causa desse confinamento. E um dos fatores nossos no laboratório era floricultura. A gente pesquisa muito a área de floricultura, né? E aí eu e o professor Paulo, a gente tivemos uma ideia de fazer painéis verticais com plantas, né? Então, a gente tinha uma linha de pesquisa ali focada para LEDs, para cultivo indoor. E aí, a gente bolou lá um projeto e a gente começou a fazer uns jardins verticais, né, com suplementação luminosa. E, por curiosidade, a G1 ficou sabendo desse projeto e quis fazer uma reportagem. Ah, legal, né? Foi lá, a gente gravou no G1 essa reportagem desse kit que a gente desenvolveu lá, né? A gente testou ali cerca de 20 variedades de plantas ornamentais, né? 10 se responderam muito bem, né? E de repente, passado alguns meses, a gente recebeu um e-mail de uma moça mostrando pra gente um projeto da NASA, né? Era uma competição a nível mundial. E ela falou, olha, vendo o projeto de vocês, eu acho que encaixa dentro desse projeto que a NASA está propondo, né? Um fato interessante é que nunca mais a gente pôs contato com essa moça. Ô, louco, mas foi Ela não respondeu, mas... um anjo da guarda? Sim, a gente mandou um e-mail, a gente queria agradecer, colocar o nome dela no projeto, mas ela nunca mais respondeu a gente. Quem sabe ela tá vendo futuros, né? Então, a gente quer o contato, a gente quer Qual que é o nome da moça? De cabeça agora não vou lembrar. Depois a gente Mas se ela estiver ouvindo, ela vai saber, porque saber. Ela mandou. Aí o professor Paulo recebeu o e-mail, trouxe para mim e falou, Cris, esse projeto da NASA aqui, eu olhei e falei,
Não dá. Não dá, né? dá, No né? NASA não dá, né, Paulo? Não, tal. Só que, tipo, eu e o Paulo, a gente sempre gostou muito de questões de espaço, né? Então, a gente trabalhava ali com suplementação luminosa, tudo. Era uma pegadinha ali, né? Na infância, nós gostávamos de astronomia. A gente foi enrolando. Faltando 30 dias, a gente decidiu participar dessa competição. Nossa. Então, a gente avaliou que dentro do laboratório, a gente tinha um ecossistema fechado de produção de plantas, que era o que a NASA estava procurando. Falei, mas a gente faz aqui no porão. Vamos escrever isso e encaminhar para a NASA, né? Então, a gente escreveu o projeto. O projeto ele era praticamente um processo fechado de produção de muda. Então, aí eu vou contar mais para frente esse detalhe. E aí a gente pegou e escreveu esse trabalho que a gente fazia e encaminhou para a NASA, né? O que era a proposta da NASA? A NASA ela falou o seguinte na proposta: ó, a gente tem tecnologia suficiente para mandar um homem para Marte, mas o homem não chega até a Marte, o humano. Por quê? Aí ela deu toda a problemática, né? Então, o principal problema hoje no espaço, de um homem ficar ao espaço, são as sequelas que ele tem por causa da alimentação. Tá? Então, eles se alimentam praticamente de rações, né? Kits de rações. E esses kits, eles provocam tanto deficiência física, desgaste ósseo, perca de massa muscular, quanto psicológica. Então, a gente tem que trazer uma alimentação melhor para o astronauta e uma qualidade também de vida melhor para ele dentro da nave. Então, a NASA deixou bem claro, falou, a gente consegue mandar sondas para Marte, a gente tem lá a sonda lá, mas o humano não chega até a Marte, então a gente precisa melhorar isso. Então, escreva um projeto e encaminhe para a gente. Então, qual foi o nosso projeto? Nosso projeto foi, a gente faz a clonagem da planta, então a gente pega uma célula da planta, né, uma região dali da planta, do ápice cauleniar, coleta essas células, leva para o laboratório. No laboratório, a gente consegue fazer essas células brotarem numa solução nutritiva, num ambiente totalmente estéril, né, num frasco. A gente crona esse material. Aí a gente desenvolveu 2 câmeras, uma câmera climática e uma câmera de desenvolvimento de crescimento. Então a planta sai desse módulo de clonagem, vai para o módulo que a gente chamava de berçário, que era como se fosse uma incubadora de berçário. A planta terminava o ciclo de desenvolvimento e para a gente levar para a câmera maior, que era a câmera de crescimento e amadurecimento, né? Então a gente conseguiu fazer morango e taioba. A gente pegou uma planta americana, do padrão americano, que é o morango, que eles gostam bastante do berry, e ela é rica ali em carotenoides, vitaminas, né, de suplementação. E a taioba, que também eles deram algumas listas de necessidades nutricionais do astronauta. Então essas 2 plantas fechavam ali cerca de 30% dessa lista. E a gente encaminhou isso para a NASA. Foram 300 equipes no mundo que escreveram, né? Tanto as empresas privadas quanto não privadas. E dessas 300 equipes no mundo, eles selecionaram apenas 10. Né? E a gente foi uma das 10 selecionadas. Quando eles mandaram a carta de resposta para a gente não acreditou. Falei, não é verdade, né? A NASA respondendo a gente que a gente foi aprovado, né? Aí eles falaram, a gente vai ter um anúncio no canal da NASA em janeiro, né? E ali a gente vai falar todas as equipes que foram selecionadas e o que a gente gostou no projeto. Daí a gente tem até o print quando aparece o nosso nome do time, né? Lá no projeto da NASA. Então, esse projeto ele caminhou por 2 anos. Então, praticamente, a gente assinou um contrato de empregatício com a NASA. A gente nunca recebeu um salário, mas a gente foi funcionário da NASA por 2 anos, né? E a gente saiu da competição na 3ª fase. Então, a gente passou pela 1ª, 2ª fase. A 3ª fase, dessas 10 startups, ficaram apenas 5 na final. Uhum. E dessas 5, eles selecionaram 3 para ir para o estágio de implantação. Na nave, né? Então, eles iam pegar essas tecnologias e levar para a nave. Mas o mais interessante foi quando a gente estava desenvolvendo o projeto, que a gente começou a ter o contato com o pessoal da NASA, e eles falaram assim, gente, a gente está encantado com o projeto porque a gente entende de tecnologia de nave. A gente não entende nada de agro. A gente não sabe como plantar uma flor. E vocês estão trazendo uma necessidade que hoje a gente tem planta no espaço. A ISS, por exemplo, faz testes com plantas. Cheio de problemas. Por quê? Eles estão carregando sementes para o espaço. E sementes é suscetível a ter cargas microbianas. Né? Então está tendo contaminação na ISS. E eles não sabem o que pode acontecer com esses micro-organismos no espaço.
E aí a gente mostrou para eles um sistema que se manda um material genético para o espaço reduzido, né, e livre de qualquer patógeno. Então a NASA mesmo não conhecia essa tecnologia que a gente mostrou para eles lá. Tanto que pode ser aí que futuramente esses projetos da ISS, os projetos de implantação de cultivo do espaço, mude por causa dessa nova visão que eles têm. Isso é muito legal, né? É interessante que o case do Christian, que a gente precisa assim, se valorizar mais. Sim. Nós temos muito conhecimento no Brasil quando se trata de agronegócio. Sim. Né? E às vezes a gente se sente um pouco pequeno com coisas, né, de fora do país. E esse é um grande exemplo. Tem tecnologia, tem conhecimento, a gente pode ser um pouquinho mais arrojado, porque olham muito para a gente, sim, como referência. Né? Não só países desenvolvidos olham, mas competem, né? Mas se você olhar para a América Latina, para a África, para a Ásia, olha muito para o Brasil como uma grande referência tecnológica. E às vezes a gente é pouco arrojado ou nada arrojado em aproveitar essas oportunidades. A gente precisa pensar nisso, né, para aproveitar como o Brasil lidera essas frentes de agricultura mundial. Baseado nesse seu comentário, eu vou encaixar uma pergunta aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. A gente não se valoriza, né? Sempre o que é de fora é melhor. E a gente escuta muito, né, que hoje Israel é o berço da tecnologia, do agronegócio. E realmente eles têm algumas coisas muito legais, né? Eles tiveram que desenvolver isso pelas limitações, né, de água, de espaço, de terreno, de tudo. Mas o que eu queria... a pergunta é para vocês dois, tá? O que realmente tem de inovação? O que vocês acham que realmente, poxa, Israel é um destaque mesmo? O que a gente pode aprender com eles? O que vocês veem que, de fato, realmente Israel tem essa fama, principalmente nas agtechs? Assim, eu nunca fui a Israel. Nem eu. Eu queria muito. Aliás, tem um negócio que acontece em Israel que não tem nada a ver com o assunto, né? Que a pessoa diz que a pessoa fica, acho que e é alto o número, acho que é dos 10%, 15%, a pessoa chega em Israel e acha que é Jesus. O cara tem um tique ali. Veste a tudo, deixa a barba crescer. Diz que tem um monte de Jesus na rua. Assim, é um negócio doido. É um negócio. Não é de se duvidar. Uma loucura. Uma situação emocional. Viu? A gente precisa de vocês dois aqui, viu? Não vai virar Jesus lá, não, por favor. Mas se alguém quiser convidar para visitar Israel, a gente vai com a maior satisfação. Um prazer, é uma referência quando se trata de inovação e empreendedorismo mundialmente. Né? Para o agro, né, acho que tem duas linhas, acho que principais, que se conectam com o agronegócio internacional, principalmente, né? E é que elas derivam de desafios que um país de dimensões pequenas, né, sempre teve, né, de situações inóspitas para você produzir alimentos, né, fizeram que no desafio você evolui. Então, acho que o setor militar é muito conhecido como uma grande fonte de ciência e tecnologia, e aí busca extrapolar isso ao máximo para outras frentes, né? A gente pode comentar de algumas linhas dessas, mas tem um que é muito tradicional, muito conhecido, que é a parte de irrigação. Né? Trabalhar a produção de alimentos em áreas áridas, né? Como é conhecida aquela região, fez com que tivesse um grande desenvolvimento tecnológico para isso. Existem muitas empresas da área de irrigação, de tecnologia para irrigação, que gera conhecimento sobre, né, cultivos irrigados, cultivos protegidos, né, que extrapolam, atingem o Brasil, atingem uma série de outros países. Né? Então, essas duas frentes, né, militar, que a gente sabe que é uma zona de conflito há muito tempo, né, e a região árida, faz com que, ao meu ver, pelo menos essas duas frentes são grandes fontes que geram conhecimento, tecnologia e extrapolam isso para diferentes setores. Né? E eu acho que aí estão os grandes cases de sucesso. Né? Claro que também, né, sendo um mercado pequeno, né, você tem que tornar aquele mercado propício a gerar novos negócios e sair daquele país, né? Abrir mercado em outros. Né? Então, a gente também olha essa nação, né, de Israel, né, o quanto ela joga para outros países, empreendedores, ou profissionais, as tecnologias, empresas. Né? Elas nascem lá para poder criar mercados em outros lugares. Né? Então, acho que essas duas frentes são
ao meu ver, assim, as mais relevantes. Claro, visitando lá pode conhecer com mais detalhe isso, né? Mas essas são bem conhecidas, né? Pode complementar, Christian, por favor. Um fato interessante sobre essa vinda, né, da tecnologia deles que eles desenvolvem lá. Por exemplo, hoje no Brasil, os melhores produtos de irrigação que a gente tem são de Israel. São de Israel já. São de Israel. A gente tem empresas aqui no Brasil que desenvolvem bicos de irrigação, sistemas de irrigação, não são tão eficientes quanto os bicos deles. Né? Então, assim, hoje, aqui, principalmente na nossa região, tem bastante representante, e você vai procurar quero montar um sistema de irrigação para não ter dor de cabeça. Esse é israelense. A necessidade é o motor da inovação. Sim, sim. E outro fator interessante lá de Israel, que eles mudam um perfil, que eu achei bem interessante, a gente tem um hábito de cultivar, de calcular produção de nossa agrícola por hectare. Né? Em Israel, eles calculam por litro d'água. Eles não estão nem preocupados com terra, porque eles têm muita terra. Mas eles têm uma grande dificuldade lá, que é água. Né? Então, a grande tecnologia que eles têm lá hoje, principalmente na parte de desenvolvimento, né, da agricultura, é a irrigação por causa do reuso, reaproveitamento. Eles conseguem calcular até a evapotranspiração da planta, quanto que eles vão retornar dessa evapotranspiração para o sistema. Então, é totalmente um sistema fechado de irrigação, né, para economizar água. Né? Enquanto aqui no Brasil a gente está aí... A gente sabe de usos incorretos de consumo de água em agricultura, uso, né, de excesso de áreas para a produção, né? E eles focam muito isso daí na tecnologia deles. Essa derivação do setor militar, né? Acho que tem alguns exemplos que a gente acompanha aqui no Brasil. A parte de imageamento é muito forte. Né? Então, câmeras de altíssima qualidade, os drones, satélites, né? uso de drones, né? Então, outros veículos autônomos. Né? Então, isso tem se tornado recorrente nas empresas derivadas de Israel que atuam no agronegócio mundial. Você vê é consistente você vê empresas nessa linha. E aí, diferentes aplicações, né? Monitoramento, a avaliação de produtividade em frutos, em laranja, né? Identificação de pragas, uso desde imageamento, como você falou, com drones, né? Mas até buscando imagens via satélite para identificar a ocorrência de pragas e doenças. Então, isso é bem recorrente, né? Acho que adicionado a isso, da parte de inteligência de análise desses dados, né? Isso com certeza deriva, né, do setor militar. Então, isso se aplica com certeza em outros mercados, né? A gente está falando do setor agropecuário, mas com certeza a mesma lógica se aplica para a saúde, se aplica para a educação, se aplica para governo, né? Então, realmente, a gente já vê essa consistência, né, em algumas frentes, né, quando fala de tecnologia do militar para o agronegócio com essas empresas provenientes de Israel. A tecnologia, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, nesse podcast, ninguém quer guerra. Ninguém é louco de defender uma guerra, né? Mas a guerra, ela traz avanços tecnológicos, né? Então, telefonia celular, guerra. Computação, Alan Turing, né? Computador foi utilizado para guerra, né? Internet. Então, ninguém quer guerra. Mas essa guerra Ucrânia-Rússia, parece estar chegando ao fim, né? Se retomou o drone. Uhum. O drone até então uma tecnologia... Estava bem parado. Bem parada. E o drone, assim como... mudando todo o panorama de guerra, né? Destruindo navios, destruindo tanques, já se repensa, né? Porque os Estados Unidos é uma grande frota de navios, né? Para levar os aviões, né? Para a guerra rapidamente. Começa a se pensar, então, se o poderio militar agora vai ser medido em navios mesmo. Olha que loucura, né? Então, uma outra área, né, que não está relacionada à nossa, mas que eu já li alguns livros que falam do avanço da medicina. Com certeza. Fala que a medicina, depois da Segunda Guerra Mundial, ela avançou ao nível que a gente tem de medicina hoje por causa da guerra. O principal fator tinha muitas vítimas e eles tinham que socorrer muito rápido. Então eles tiveram que desenvolver vários métodos de urgências para poder tentar salvar vidas ali. E com isso teve um avanço
né? Falam que até a questão da proporção do aumento da idade nossa hoje está relacionada à Segunda Guerra Mundial. Olha só. Não, mas com certeza também a gente está vivendo mais porque a gente está comendo melhor, né? Também. Também, a alimentação né? melhorou A alimentação muito. melhorou muito. E aí, Vitor, começando com você, você já citou, né, a importância, mas por que a análise de dados, então, hoje, você vê que é tão importante hoje no agronegócio? Bom, vamos pensar assim, pensa numa atividade agropecuária, né? Desde da produção da semente ou da muda, né? Até você comercializar. Quantas etapas acontecem ali? Boa parte delas ainda acontece num ambiente que você não controla praticamente nada. Nada. Né? Então você não controla solo, você não controla água, você não controla o clima, temperatura. Né? Você aprende a lidar com isso. Né? E aí você traz tecnologia para você mitigar efeitos ou saber tratar esses recursos, né? Imagine uma época que você olhava para isso só na experiência, que não quer dizer que não era uma análise de informação. Você tinha informação não estruturada, né? Mas você tomava decisões de maneira, às vezes, pouco assertiva, e você vê, né, dentro do setor agropecuário, anos de lucro, anos de baixa, né, positivos, negativos, às vezes vários negativos, um ano muito bom. Né? Como é que você traz dados para isso? Né? Então, para cada uma dessas etapas, que essa decisão seja facilitada. Né? Então, quanto mais informação a gente tiver estruturada, organizada, que possa ser analisada, mais a gente consegue fazer essas conexões e tomar uma decisão melhor. Né? Então, acho que muito, sim, diferente de outros setores, eu vejo bastante a parte de tecnologia e comunicação, às vezes são cenários muito mais controlados. Né? Então, você consegue ter avanços, inclusive, mais rápidos. Pense quando a gente olha melhoramento genético de eucalipto. Né? Você tem ciclos gigantes, né, de anos para poder fazer um desenvolvimento de uma tecnologia. Quando você vai para o campo para produzir uma cultura de ciclo curto, ela tem 90 dias. Né? Então, os prazos são muito maiores do que outros setores, né? E no ambiente muito menos controlado. Né? Então, são muitos riscos envolvidos, né? E eu vou mitigando isso conforme eu tenho mais dados disponíveis, né? De boa qualidade, na quantidade adequada, e tenho tecnologia para poder analisá-los, né? Direcionando aquilo que eu falei da agricultura digital. Ela só serve para que você tenha uma tomada de decisão mais assertiva. Ela não é algo para ser bonito, é algo para ser prático. Ela tem que trazer bem-estar para o produtor, isso seja financeiro ou seja realmente social, né? Tem que trazer cuidado com o meio ambiente, né? E tem que trazer produção, né? Altas produtividades e resiliente num cenário que, cara, muda o tempo todo. Né? Então, nós estamos falando de mudanças climáticas, cada ano é diferente. Então, aquilo que há 30 anos atrás era mais estável e você com experiência podia falar, opa, esse ano começou a chover aqui, né? Tenho certeza que vai acontecer dessa forma. Cara, esse ano a ano é diferente. Com certeza. Agora. Então se torna ainda mais crucial que a gente tenha base de dados robustas para uma atividade que ela é incerta, né? E num cenário que está mudando cada dia mais, com maior frequência, com maior rapidez. Né? Então, dados são fundamentais para isso. A gente já usa há muito tempo, né? Mas de uma maneira talvez não estruturada, muito mais numa experiência do que numa análise bem feita. Né? A gente trabalhou muito num setor analógico e hoje a gente precisa olhar para uma situação digital. A gente olhou muito para o passado para tomar uma decisão para o futuro, né? Mas hoje a gente tem condição de olhar, cara, o que vai acontecer com uma assertividade muito maior e passar a ser preditivo. Né? Então, são mudanças importantes, né, dentro da agricultura, né, em busca, né, de ter essa sustentabilidade do setor. E Christian, tem um ponto importante, né? Porque assim, os dados estão aí, está todo mundo usando, e o perfil do consumidor mudou muito, né? E assim, o pessoal quer saber, né? Pô, mas será que isso que eu estou comendo é de origem legal? Será que teve uso correto de insumos? Eu não vou falar agrotóxico, porque eu não gosto dessa palavra, mas se os insumos foram usados corretamente, quero saber, né? E o produtor tem os dados. E aí surge
que não é nada novo, a rastreabilidade no agro, né? E a Implante trabalha com rastreabilidade, né? Que foi a parceria Implante Ventures. Fala pra gente, então, um pouco sobre essa rastreabilidade, a importância, até naquele evento que a Embrapa organizou no Cubo, que estava excelente, que o Christian falou. Qual foi o nome do evento? Eu esqueci. Foi Agro em Código. Agro em Código. Pô, tem tudo a ver com agricultura digital, tudo. E falou muito de rastreabilidade. E cada case, né? Se eu pudesse, eu trazia todo mundo aqui, mas ia ser umas 2 temporadas só de cases que a gente teve no Agro em Código. Foi um evento sensacional. Quem não foi, vai ter esse ano de novo, né? Então, estaremos lá de novo. Christian, fala pra gente um pouco sobre o que é essa rastreabilidade aí, que aí também já emenda um blockchain, né? Por que é importante o blockchain, tudo. Fala pra gente um pouco disso. Hoje, vamos se dizer que a agricultura há 20 anos atrás, não tão distante, ela era praticamente um padrão. Então, a gente acreditava no que estava sendo plantado e o que chegava do mercado a gente consumia. Depois criaram-se, eu digo que seja muito tabus durante o caminho. Então, existe o lado bom, o lado ruim, e a concorrência, e começou a virar um conflito, né? Então, hoje você tem uma diversidade, você vai conversar com as pessoas, você vê uma diversidade de visões diferentes sobre o alimento. Então, uns defendem o transgênico, os outros falam mal do transgênico, mas por quê? Eu brinco ainda que eu prefiro comer um alimento transgênico hoje que um alimento que eu não sei a origem. Porque feito tanto análise, tanto biológico quanto morfológico daquela planta, para ver se ela é aceitável ao consumo humano, que ela é a planta mais segura que a gente tem para consumir. Eu arrisco a dizer que muita coisa que a gente come hoje já deve ser, a maioria já é transgênico, né? Soja, O processo de transgenia é um processo natural da planta. Já começa por aí. Isso é importante você citar, né? Sim. Porque o pessoal acha, foi a fulana ou a ciclana que mudou para ser malvadão. O homem aprendeu o processo natural da transgenia. Né? Então, ele aprendeu como era feita essa ferramenta na natureza e adaptou isso em laboratório e usou para acelerar o processo. Mas existe vários casos, eu mesmo já vi vários casos de plantas transgênicas em campo. Em campo. E aí gera essa polêmica. Então, hoje as pessoas começaram a ficar mais atentas ao que ele consumir. Né? Então, veio-se o conceito aí da rastreabilidade. Vamos mostrar como foi produzido. Né? Então, hoje você tem algumas marcas já no mercado que já tem o seu sistema de rastreabilidade convencional. Um sistema de banco de dados convencional dentro da sua linha de produção, que a pessoa lê um QR Code e ela vê ali a origem da produção. Né? Por que o blockchain entra nessa questão? Se a gente for usar hoje o sistema tecnológico padrão, de um banco de dados padrão, ele é suscetível à alteração. É muito fácil alterar os dados dentro do banco de dados. Alguém é dono. Alguém é dono. Alguém é dono e você tem que se sujeitar ao dono, e quem me garante que o cara não que aquilo é seguro. Exato. Deu uma mudadinha, né? No sistema de blockchain, vindo agora com esse conceito, né, da máquina virtual online, que ela é totalmente descentralizada, é muito mais difícil ocorrer essas alterações. Então, o que a gente faz com esse sistema hoje? Traz mais segurança para o cliente final. Que aqueles dados realmente são validados por certos números de máquinas dentro do sistema de blockchain, colocados em cadeias que não podem ser alteradas. Né? Então, um exemplo clássico, por exemplo, é a produção de mudas. Né? No mercado de cana, que é o mercado que veio para a gente com uma grande demanda, e a gente viu a necessidade, e aí falou, mas está tendo muita escuridão nesse processo de produção de muda. Então, hoje, você tem praticamente 3 empresas responsáveis por genética. Né? A gente tem o IAC, o CTC e a Ridesa. As 3 trabalham no melhoramento genético das plantas. Fazem novas variedades e lançam para o mercado. E aí elas fazem empresas parceiras que vão pegar esse material e produzir. Existem 2 métodos hoje, o que a gente chama de MPB e o sistema de meristema, né, que é o que a Imprent trabalha. Mas assim, eu chego para a empresa e falo assim, eu quero comprar 10 milhões da RT 7515. Isso é uma muda. É uma variedade. Né? Então, ela é para entregar daqui 1 ano, então entra para a linha de produção e tal. Beleza. A empresa, fechei o contrato com você, vou produzir as mudas e te entregar uma caixa cheia de mudinha. Qual é a certeza que essa muda é RT 7515? 100%. Zero. Porque a gente presenciou, principalmente no final do ano passado, várias empresas que, como a demanda é muito grande, a gente está falando de um déficit de muda de 200 milhões de muda por ano.
né? A gente precisa de 300 milhões de muda de cana. A gente produz 100. Nossa. Então tem um déficit de 200 milhões. Então o mercado quer a muda. E o pessoal vai o quê? Produz. Depois que põe no campo, tudo é cana. Né? Depois de 7, 8 meses, eles estão indo na lavoura e identificando que aquela variedade não é a que eles queriam para aquele local. Então eles perdem ali 4, 5 anos, 6 anos de produção de cana. Qual que é o prejuízo final isso na produção? Né? Então daí a gente teve a ideia, né, junto com a Venturos, a gente desenvolveu um sistema baseado em rastreabilidade no processo, todo o processo de produção de muda, que a gente consegue garantir para o cliente final que a muda que ele comprou, a origem de onde ela veio, todo o processo que ela passou, todo o processo de produção interna até chegar no terreno, na cana. Né? E aí gera um fator que a gente estava até relacionado assim, a questões de dados. Por exemplo, hoje, quanto mais informações da cadeia produtiva a gente tiver de dados, é melhor para a gente tomar uma tomada de decisão. Hoje não existe uma empresa que tem um gerenciamento de dados de muda. Né? Então, qual é o processo de produção de muda? Qual foi a resposta dessa muda? Qual foi a resposta no campo? Será que realmente aquela muda, nas condições que ela foi indicada, naquele solo, naquele local, foi a melhor resposta, a melhor tomada de decisão? Né? Hoje as usinas não sabem. Elas fazem um censo varietal baseado em alguns testes pequenos e tem toda a área, vamos dizer, o estado de São Paulo inteiro praticamente produz cana. Será que está correto essas informações? Então, o sistema de blockchain hoje ele ajuda muito e resolve esse problema para a gente. Ele traz transparência ali no processo de produção de muda. A gente está dando a garantia para o cliente final que a muda que ele comprou realmente é a muda, né, que ele pediu. E até mesmo por questões processuais. Por exemplo, como que eu faço... Eu dou garantia para ele me processar se eu não entregar a muda correta para ele, porque estou dando uma certificação, uma validação desse material. No sistema convencional que a gente tem de produção de muda hoje, isso não acontece. E aí o cara acaba tendo que pagar royalties. Acaba pagando royalties, exato. Né? Questões de royalties. Hoje o mercado de cana, de muda de cana, é baseado em royalties. Né? Então tem empresas aí no mercado, por exemplo, que fez variedades de cana, lançou no mercado, fez as áreas de teste, a própria empresa não gostou do material e abandonou o material na usina. E a usina gostou do material e começou a propagar e aumentar essas áreas. Hoje está a briga, porque a empresa quer receber o royalties dessa cana que foi produzida. E como rastrear isso? Como ver? Nem a empresa não sabe como resolver isso hoje. Eles vieram até conversar comigo há um tempo atrás aí para tentar montar alguma sistema, mas não tem como você ter mais difícil, controle. Né? É difícil. Depois que está no campo, você não consegue mais ter controle disso, né? Meio que praticamente se perdeu. Então, hoje estão muito mais atentos na cadeia produtiva. Fala, cara, eu tenho que me arrumar aqui. Primeiro, eu tenho que pegar ali no berçário, no início, depois ir para o próximo estágio, depois ir para outro. E, aos poucos, implantando esse sistema. O Christian, assim, eu não sou da área de blockchain, né? Mas ao estar envolvido com alguns desenvolvimentos, eu fiquei sempre tentando entender, cara, qual que é o real valor disso. E aí, para mim, assim, em resumo, né, que é muito além da tecnologia, é a confiança nas relações. Né? Então, assim, o que o Christian está contando, essa relação entre a usina, entre o detentor da genética, o desenvolvedor daquela genética, quem produz, né, as mudas ou propagos, tal, tem uma cadeia de relações, de trocas. Né? E você espera, né, que aquela relação seja frutífera, ela seja transparente, ela seja duradoura, né? E ela acontece a partir do momento que você vá criando essa confiança. Ela pode acontecer por muitos anos de relacionamento, ou ela pode acontecer mais rápido, num processo transparente e que os dados estão realmente disponíveis. Isso, para mim, é muito além de uma perspectiva, por muito tempo se falou do blockchain, da rastreabilidade, como o QR Code na embalagem de morango lá na prateleira do supermercado. Né? O cara ir lá, né? Tirar o QR Code e ver, né? E isso tem valor? Tem valor, está alinhado, como o Christian colocou também, a mudança de comportamento do consumidor, olhando para a informação mais exigente, uma série de coisas. Mas a hora que a gente começa a olhar para todas as relações para trás, passa a ter ainda mais valor, né? Tornando essas relações realmente seguras, confiáveis, né? Porque quando a gente fala de blockchain, a gente tem uma visão de criptomoeda. Isso. Um token. Vou ganhar dinheiro. Eu vejo a blockchain como um contrato inteligente. Exato.
que é uma das maiores facetas e que é uma da área de pesquisa do Venturos, né? Isso. Isso é super importante. Os contratos inteligentes por detrás da blockchain hoje, ele traz muito mais segurança que o sistema que a gente tem convencional hoje de dados, que é o, vamos dizer aí, até fugiu o nome, os cartórios. O meu pai era tabelião de cartório. Era tabelião? Vai lá. Meu pai, ele treme no túmulo. Mas os próprios hoje, os tabeliões estão se tecnificando para o sistema de blockchain. Porque eles viram que esse sistema é muito mais seguro que o sistema convencional. Tem que se atualizar e tem que ter novos serviços. Então, o mercado de imóveis hoje está indo para o sistema de validação de blockchain para trazer segurança na negociação, né? Então, o que está por detrás é que a gente não tem o conhecimento, que é os contratos inteligentes, que é a grande jogada que eu vejo. Né? Hoje, as empresas de tokenificação que tem no agro estão relacionadas à comercialização de grãos. Né? Tem também algumas empresas relacionadas a carcaças de animais. Né? Mas é só um fragmento do processo. Sim. Você vê como é relevante. A gente está falando de um sistema de produção agropecuária que é totalmente suscetível às diferentes incertezas do meio ambiente, né? Mas a hora que a gente olha para insumos, toda a base, né, da produção vegetal, ela vem de semente ou mudas, né? Sim. O Christian não sabe, mas a minha área de formação é tecnologia de sementes, né? Então, assim, sou apaixonado pelo tema, né? E já trabalhei bastante com a área. É um desafio. Sementes piratas, mudas piratas, sim, falta de confiança, isso que ele comentou, de comprar gato por lebre, cara, acontece o tempo todo, né? O cara acha que é esperto de comprar uma semente mais barata ou uma muda mais barata, mas ele está comprando uma outra variedade, né? Fora toda a insegurança que acontece no setor, que às vezes impede uma empresa de investir em pesquisa. Cara, se eu não consigo ter receita com os cultivares que eu desenvolvi, como é que eu vou sustentar a pesquisa para novas, né? Então, assim, se você não tiver realmente a base da produção vegetal, que é semente muda, com qualidade, né? E a qualidade é uma semente ou uma muda pura fisicamente, com potencial fisiológico adequado, sadia, principalmente. Exato. A parte de sanidade, né? E a genética, né? Você já começa tudo errado. Exato. Né? Então a chance de depois de fazer tudo certinho e ainda não ter resultado, né? Ela é muito grande. Então é muito crítico mesmo o trabalho que a Implant faz. Pessoal, eu acho que dava para a gente continuar aqui mais umas 2 horas falando, né? Com certeza. E o tema é muito legal, né? O blockchain, a magia, acho que do blockchain é isso, né? É todo mundo poder entrar. E o próprio conjunto é descentralizado, né? O controle é descentralizado, não existe aquela agência central de regular. Então, a cadeia mesmo vai se controlando e é isso que é a fortaleza da tecnologia. Isso. E é tão importante para algo que tem tanta gente junto, né? Participando da cadeia produtiva. Então, acho que esse o blockchain realmente para o agro ele vai ser muito forte. Ele já está sendo. Né? Então, acho que isso é muito importante. Vitor Mondo, Christian, eu tenho um amigo Christian Garcia, eu ia te chamar de Christian Garcia, né? Christian, um abraço para você. É Christian, o seu sobrenome? Christian Aparecido Demétrio. Christian Demétrio, pô. Eu ia te chamar de Christian Garcia. Eu conheci um Christian Garcia. Tranqueira, não. De Santos, então. Ai, meu Deus do céu. Não. Christian Demétrio, Vitor Mondo. Pessoal, muito obrigado. Estou muito feliz aqui com o episódio. Dava para a gente continuar mais 1 hora, mas acho que é isso. Acho que é trazer essa possibilidade, né? O Venturos é um centro de inovação tecnológica e eu fiz questão de trazer 2 grandes representantes do agro, porque vocês entenderem, pessoal, o agro é muito tecnológico, o agro ele precisa disso, né? Eu acho que é muito importante. Agradeço a todos. A todos vocês, não deixem lá de dar o joinha, deixar o seu comentário e continue aí nos acompanhando para mais um episódio. Pessoal, muito obrigado.